vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu resolvi trazer um vídeo que eu já fiz ele aqui no meu canal, mas eu resolvi tirar ele do ar para poder explicar de uma forma melhor para vocês sobre a alimentação, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu passei já por milhares de nutricionistas, passei por várias dietas malucas, achava que eu estava no fluxo, quando na verdade acabava indo para um caminho totalmente diferente, e é aquela coisa de efeito sanfona. Então, eu resolvi contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória nova, que é com uma nutricionista que trabalha o comer intuitivo. A Gi, que é a minha nutricionista atual, ela comentou comigo que todos nós nascemos com essa coisa do comer intuitivo. Quando a gente é bebezinho, a gente tá lá no peito da mamãe, mamando, tá satisfeito, parou de comer. E aí quando a gente vai crescendo, vai consumindo a comida sozinho, né? Vai comendo sozinho, ou então mamãe fazendo já a refeiçãozinha, a gente começa a criar umas regras. Não pode comer tal horário, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ai, vai ter que sentar aí e comer tudo até acabar. Então a gente acaba perdendo essa conexão com o nosso próprio corpo, a nossa própria fome, né? A nossa própria mente. Então ela trabalha tudo isso, que foi para mim uma peça fundamental nesse momento em que eu me encontro e que eu já vinha sentindo isso já tem um tempo. Mas vamos voltar lá no início da história. Alguns de vocês que já me seguem devem saber que eu era atleta de patinação artística. Se digitar aí no YouTube Ainara Pessoal, creio que vai aparecer bastante coisa. Então, naquela época, eu precisava ter um corpo, um biotipo certo para poder estar competindo, ou então para poder estar num grupo de show, que foi o que começou a dar pontapé a toda essa minha distorção em relação à alimentação. Quando eu tinha por volta dos meus 14 anos de idade, eu tinha que emagrecer, mesmo sendo magra. Vou tentar achar uma foto e postar aqui para vocês. Mesmo sendo magra, eu tinha que emagrecer para poder me adequar ao grupo em que eu me encontrava. Então foi a primeira vez que eu tive algum problema com a alimentação, porque de certa forma eu era atleta de ponta, eu treinava das 8 horas da manhã às 8 horas da noite e ainda assim meu corpo não estava perfeito, não estava certo para aquele grupo. E aí eu passei com a nutricionista, fiz uma dieta onde eu consumia pouquíssimos alimentos. E eu lembro direitinho, gente, acho que não foi uma semana. Essa dieta durou um tempo, mas pelo menos uma vez na semana eu só podia tomar suco de abacaxi com hortelã. Eu não podia comer nada mastigável. Então foi uma dieta bem complicada para mim naquela época e aquela coisa de achar que eu estava gorda, né, para poder me adequar àquele grupo, começou a tomar conta da minha mente. E foi quando eu comecei a desenvolver alguns distúrbios alimentares. Eu conheci uma pessoa que me falou sobre os laxantes, né? Era uma coisa que antes me fazia muito mal de estar dialogando sobre, mas hoje eu já tenho um pouco mais de tranquilidade em tocar nesse assunto. Então, na época, eu comecei com o uso de laxantes, achando que tomar laxante depois que eu comia ou quando eu comia muito ia me auxiliar no meu emagrecimento, o que é o maior caô que você possa imaginar. E aí naquela época acabou que eu acabei emagrecendo a quantia necessária para poder fazer parte dessa equipe, né, para competir, né, com eles nas competições grandes que tinha, que era internacional, ir para fora do país competir representando o Brasil. Então era um sonho, né, que eu estava realizando, mas um problema muito sério que eu estava gerando no meu próprio corpo e a minha mente. E aí depois disso eu comecei naquela famosa sanfona, né? Emagrecia bastante, engordava um pouquinho, porque como eu era atleta, tinha aquele meu treino eterno, treinava todos os dias, eu não conseguia acumular tanto peso assim, porque eu estava sempre gastando. Mas você via que tinha uma diferenciazinha muito básica, né, de um peso para o outro. E aí, meu pai já faleceu, era um cara muito gordo. Vou deixar fotos aqui pra vocês. Então, meu pai era um cara grande, gordo. Minha mãe já não tem muito a ver, ela é mais pequenininha, magrinha. E um parente meu chegou pra mim do nada e falou assim, realmente você puxou o seu pai, porque você é gordo igual a ele. Então foi uma coisa que tocou bastante no meu calo, né, vamos dizer assim. Continuei com o uso de laxantes para emagrecer,
passei por distorção de imagem, onde eu me achava muito gorda, e na verdade eu não era. Então, tava tudo muito confuso na minha mente, muito confuso. E eu comecei a comer muito e treinar menos. Até que na faculdade de dança eu consegui manter um peso estável, vamos dizer assim. Porém, depois que eu conheci o meu marido, na época meu namorado, eu comecei a engordar mais. Então eu fiz uso de anticoncepcional, que me engordou mais, na verdade me fez reter mais líquido, me encheu, parecia um baiacu. E aí eu comecei a perder peso, aí ficava nessa coisa do engorda, emagrece. E sempre as pessoas utilizam de palavrinhas, de piadinhas, sabe, de tocar no seu ponto, do tipo, nossa, as estrias, você não tinha estria. Agora você tem estria porque você tá gorda. Não, você tá gorda, você tem que emagrecer. Como se a gente não tivesse espelho dentro de casa. E se não tá fazendo mal pra gente, não tem nem por que ficar falando, né, gente? Mas enfim. E aí as pessoas sempre comentando isso, comentando aquilo, falando sobre o meu peso, sobre o meu corpo, sobre a minha barriga, sobre o meu papo, gente, que na verdade eu descobri que é falta de queixo. Isso daqui eu tenho desde os meus 3 anos de idade, eu sempre tive papo. É uma coisa minha, porque eu não tenho queixo. Então as pessoas ficavam falando, nossa, já tem papo, nem parece, caramba, você é assim, nossa. Enfim, né? Vamos mais para frente, que é quando me interessa, que foi por esse motivo que eu resolvi gravar esse vídeo. Depois desse engorda e emagrece muito grande durante a faculdade, eu resolvi perder peso durante um tempo, passei por umas 3, 4 nutricionistas, depois da época da faculdade, isso é de 2013 até 2020, mais ou menos. Nessa época eu passei por umas 3, 4 nutricionistas, com um acompanhamento até que regrado. Uma delas eu parei, depois eu voltei, e todas elas tentavam trabalhar a reeducação alimentar comigo. Porém, essa reeducação alimentar, ela nada mais é do que uma outra dieta. Porque não sei se são todas assim, mas as que eu passei, elas me passavam o que eu devia comer. A minha alimentação, ela era baseada, por exemplo, não ia comer arroz de jeito nenhum, porque arroz é ruim. Era batata, ou então uma abóbora, ou então uma batata, uma abóbora, ou uma batata doce, mas arroz não podia macarrão. Aí eu ia comer no outro uma salada, tinha que estar comendo salada o tempo todo, alface, verdes à vontade, aí uma carne. Então era tudo muito regrado, eu tinha que comer ovo, eu tinha que comer uma porcaria na refeição da tarde, de uma crepioca e uma panqueca de banana, que eu não aguentava mais o gosto. Aí à noite eu era obrigada a comer uma pizza de pão sírio, gente, que só lembrar do gosto me dá assim um pavor tão grande, que me fez detestar dietas, alimentações, reeducações alimentares. E isso foi só prejudicando, né, a minha cabeça, do tipo, nossa, vou ter que fazer isso, que saco, ai, não quero mais fazer. E eu nunca gostei de malhar, que foi assim, um plus para o meu corpo começar a acumular, né? Porque você come, mas você acumula muito mais. Então, assim, se você não queima esse acúmulo, ele vai ficar lá estocado de alguma forma. E lembrando, gente, tá? Eu não sou nutricionista, isso é a minha experiência, é o que eu escutei da minha Nutri, das outras que eu já passei, eu tô só passando pra vocês, tá bom? Então eu cansei de dieta, cansei de alimentação e falei, ai, dane-se, vou viver minha vida do meu jeito, não tá me prejudicando, eu não tô mal, eu tô tranquila, é isso que me importa, não tô mal, tipo, de saúde, não tô com colesterol alto, não tô tranquila. Aí, um belo dia, eu mudei para Juiz de Fora, né? E aí aconteceu várias coisas aqui, a minha família teve Covid, o meu sogro veio a óbito por conta do Covid, e um parente, né, do meu marido chegou pra gente, né? E começou a falar sobre peso, que se eu quisesse emagrecer, se eu quisesse ter filho, que eu tinha que emagrecer, porque eu não cuidava da minha alimentação, porque só você fechar a boca que você consegue emagrecer,
porque é só você querer que você consegue, porque eu nunca tinha feito reeducação alimentar, senão eu teria conseguido emagrecer. E aquilo me tocou de uma forma tão grande, gente, que foi, eu acho que a segunda ou a terceira crise que eu tive de ansiedade. E quando aquilo me trouxe esse sentimento, eu falei, não, eu preciso de uma ajuda. Não, eu não tenho que continuar assim, porque eu não quero mais fazer uma dieta por um tempo, né, emagrecer, parar de comer e voltar, comer certo, né, certo, e voltar a engordar tudo de novo, então voltar a me destruir, voltar a causar terror na minha vida. E aí eu peguei e decidi procurar agir. Eu peguei e falei assim, ó, eu preciso de você na minha vida, vamos fechar, isso, fechei o pacote com ela e comecei atendimento com encontros toda semana. Então o nosso encontro começou assim, a gente teve na primeira semana, no primeiro dia, né, que eu fechei com ela, aí ela me explicou no primeiro encontro, que demorou 2 horas, mais ou menos como funciona esse comer intuitivo. Ela me passou a importância de ter 3 grupos de alimentação, que são os reguladores e mais outros 2 lá que eu não vou lembrar, mas que cada um tem uma função, tem os alimentos lá certinho e que eles têm que conter em todas as minhas alimentações. Isso inclui, para mim, que não sou nem vegana nem vegetariana, consumo tudo, né? Ela falou que tem que ter o leite, o queijo, né, por exemplo, as frutas, os legumes, as verduras, as hortaliças, o arroz, o feijão, o macarrão, enfim. Ela me deixou livre para eu escolher o que eu quiser, desde que eu consumisse alimentos dessas 3 cadeias, desses 3 grupos alimentares. E aí ela me aconselhou também a não consumir, porque, por exemplo, eu só almoçava e jantava, não comia mais nada o dia inteiro. Ou então eu só jantava, não comia nada o dia inteiro. E isso fazia eu ter mais fome e comer muito mais do que eu comendo de 3 em 3 horas. Hoje em dia eu não como de 3 em 3 horas certinho, mas ela me falou que eu posso esperar até 6 horas no máximo sem comer nada, né? Tipo, se eu não sentir fome, que tá tranquilo. E aí, durante os nossos encontros, ela ia me perguntando como é que foi a minha semana, o que aconteceu, se teve alguma coisa diferente, sobre as minhas crises que eu tinha, se havia dado alguma coisa, alguma alimentação, porque teve um dia onde eu escrevi no meu diário, porque o que é legal dela, tem outros nutricionistas que fazem isso também, mas é que você tem um aplicativo onde você vai postando, por exemplo, o horário do almoço. Eu vou lá, tiro uma foto do meu almoço, escrevo que eu almocei, o horário que eu almocei e mando para ela ir vendo como é que tá o seu desenvolvimento, né, o seu desempenho. Como o meu foco é realmente me reconectar com o meu corpo e ter uma alimentação legal pro resto da minha vida, emagrecer pra mim é consequência dos meus atos, entendeu? Não é algo que eu tô, pelo amor de Deus, eu preciso emagrecer, eu tenho que emagrecer pra ontem. Se acontecer, aconteceu, show de bola, maravilha. Caso contrário, não tem problema pra mim não. E nessa alimentação eu posso comer tudo que eu quiser. Hoje, por exemplo, é uma quinta-feira e eu comi pizza. Comi 3 pedaços de pizza tranquilamente, sem peso nenhum na minha consciência, porque eu sei que não são esses 3 pedaços de pizzas que vão me destruir, porque o restante dos dias eu tenho me alimentado melhor. É tão simples falar isso, mas pondo na prática pra mim foi muito difícil, porque eu ficava com culpa, eu ficava triste, eu ficava agoniada, eu ficava... E pra mim parece que só piora, eu ficava de todos os jeitos. Aí, voltando aos nossos encontros. Aí teve um dia que ela pegou e me perguntou como é que foi meu dia, não sei o que, na semana. E eu comentei de uma mini crise que eu tinha. Eu descobri, né, através dela, que quando eu estou muito, não triste, mas quando eu tô com raiva, a minha saída era comer. Então, muitas vezes nesse momento, nesse sentimento, quando ele batia na minha porta, eu ia pra cozinha, preparava um prataço, comia na panela mesmo e com raiva. E aí ela me fez repensar, porque isso foi depois de que eu tava já um tempinho com ela. Eu consegui me controlar, eu não estava com fome nesse dia, mas eu comi por causa desse meu sentimento.
Então eu fui na cozinha, eu preparei a minha comida, só que aí em vez de eu comer um pratão de macarrão, que era o que eu ia fazer com certeza, com molho, com creme, com bacon, com não sei o que, com milhares de coisas, o que eu fiz? Eu peguei o meu arroz que já estava pronto, meu feijãozinho, esquentei umas tirinhas de peixe que eu tinha aqui empanada mesmo, que é mais rápido, fiz uma couve-flor lá e comi bonitinha, subi aqui pro meu terraço, coloquei uma música, enquanto eu comia eu tava vendo as estrelas, tava dançando, tava com a Gaia do meu lado. Então foi um sentimento maravilhoso e que eu pude perceber, tentar degustar aquele alimento, coisa que se eu tivesse com a minha raiva aflorada, eu não degustaria e teria só traçado a parada, até a panela eu teria comido se fosse mais molinha, entendeu? Então, isso que eu trouxe hoje para vocês foi mais uma conversa sobre a alimentação, porque eu acredito que seja algo que pega aí todo mundo. Todo mundo assim, né? Não sei se a grande maioria tem problema com isso, mas me pegou bastante e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. Eu acho que esse vídeo nem vai dar muitas visualizações, mas como eu gosto de tratar o YouTube como meu pequeno diário também, expor um pouco o meu sentimento, expor essa pessoa que aqui tá, entendeu? E eu gosto de ver meus vídeos depois porque eu sou dessas, né? Então eu queria somente pôr aqui sobre a minha alimentação com a Gi, como é que foi, como é que tá essa primeira rotina, vamos dizer assim, né? Essa nova rotina, porque tem acho que um mês que eu tô com ela e fez muita diferença já, muita diferença. Não no meu corpo, não tô assim esbelta, não tô, oh meu Deus, que magra que ela tá. Mas eu tô muito mais feliz com quem eu sou. E hoje em dia, pra mim, eu dou muito mais importância pra isso do que tá me adequando ao que a sociedade quer, do que tá me adequando ao que as pessoas querem. Pra mim, estar me adequando ao que eu quero, ao que a Nara quer, pra mim isso é muito melhor. E eu espero que pra vocês também seja, se vocês estiverem passando por alguma coisa similar a essa. Se já passaram, então em busca de se reconectar, os contatos da Gi estão aqui, meus contatos estão aqui também, então se precisar de dividir alguma coisa, de comentar, compartilhar, minhas redes sociais estão aí. Minha descrição do vídeo, pra você mandar aí pergunta, como é que fala, pra você comentar no vídeo também tá aí. Então eu espero que vocês estejam bem e se amando, que eu acho que isso é muito mais importante, independente se a sua alimentação é restritiva, é uma restrição livre, ela tem que te fazer bem, tanto aqui, né, aqui no corpo, quanto aqui. Então hoje o meu foco é aqui, e aí depois o que vier daqui é consequência, tá? Então é isso, gente, só queria contar um pouquinho pra vocês dessa minha experiência. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!